Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de dezembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de Dum 2501. Ele tem 6 páginas, 49 elogios e 18 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é Desafio da Longevidade Ativa. A especialidade é a intrafisicologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Maria Inês, que está ali com uma assessora hoje. Definição: o desafio da longevidade ativa é a condição de que uma mulher, na idade madura, sentir-se estimulado e provocada a manter-se produtiva, atuante e dinâmica, vencendo o processo progressivo de mudanças irreversíveis do envelhecimento, através de escolhas inteligentes em relação à saúde holossomática. O desafio de manter a mente arguta e o corpo saudável durante o envelhecimento. A automotivação para a aprendizagem mantida na velhice. O desenvolvimento de novos interesses no decorrer do envelhecimento sadio. A velhice bem-sucedida. A manutenção da flexibilidade mental. A autoeducação contínua. A sede de estar em dia com o mundo das ideias e da ciência. O envelhecimento consciente. Eu li apenas 5 linhas, tem 29 linhas aí a fatologia. A possibilidade de melhor estabelecimento da sinalética energética e parapsíquica. A progressão gradual no domínio holossomático no soma atual. A plasticidade da estrutura paracerebral impressa pelas experiências das vidas passadas e a presente. O desenvolvimento do parapsiquismo provocando guinada de atitude no rumo evolutivo. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes 5. Anti-envelhecimento cerebral. Autodeterminação decenal. Envelhecimento. Estágio maturológico. Geronte evolutivo. Frase enfática. O desafio da longevidade ativa ajusta a consciência autolúcida às transformações culturais na era consciencial, promovendo a reeducação libertária e a profilaxia das megatolices regressivas. Você considera viável encarar o desafio da longevidade ativa? Está disposto ou disposta a enfrentá-lo? Na bibliografia específica, nós temos 8 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Lucidez, equilíbrio, complexo, homeostasia, vivência. Experiência, senescência, motivação, disposição, renovação. Maturidade, produtividade, abertismo, dinamismo, veteranismo. Exemplarismo, intrafisicologia, gerontologia, ressexologia, ciclologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é neonormologia. Eles são 3 páginas e tem muitos itens, tem 102 itens, tem 5 contrapontos e vale a pena ver os detalhes, ler com calma, porque o texto é mais denso. Ao professor: sou estudante de psicologia, casado e com uma filha. Estou passando por crises nas quais não sei explicar. Meus sentimentos são de raiva, inveja, incapacidade, sou desorganizada e atrapalhada com horários. Disponho de recursos para fazer os trabalhos propostos, porém, por mais que queira aprender, nada consigo aprender. Entro em estado de devaneio total em sala de aula. Por não saber lidar com essa situação, acabo descontando no meu grupo todas as minhas insatisfações. Peço, por favor, que me oriente, pois não sei o que fazer. Estou sofrendo com essa situação e não sei por onde começar. Olha, preciso de ver onde é que você mora, qual a cidade. Você deve procurar aí um profissional da psicologia cognitiva comportamental, que eles vão acertar a sua vida. Se você não tiver ninguém aí perto de você, seria bom você procurar
a consciencioterapia, que também pode dar um jeito aí, melhorar certas coisas para você. Vamos colocar energia no seu caso. Agora, o que você precisa talvez mesmo, de um psicólogo. Você está estudando psicologia da sua área, veja bem isso. Agora, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 2, primeira linha. Qual a solução para a consciência portadora do porão consciencial mantido até a velhice? Seria tão somente a dessoma ou um pouco provável curso intermissivo? Boa tarde, todo mundo. Bom, eu penso que seria uma reeducação dos princípios, uma reeducação holossomática. Não é isso? Porque dessoma, a gente só muda de dimensão, quer dizer, a gente vai continuar com o problema. Né? Então, nós temos de resolver o problema aqui. E quando a gente sair daqui, a gente sair numa condição melhor. Pelo menos é essa a minha pretensão. Pretendo conseguir isso. Na Fatologia, página 2, segunda linha. As vantagens do envelhecimento. Não seria demagogia se falar em vantagem do envelhecimento, onde todo o soma só dói e já não reage como antes? Aos 83 anos, a atriz Fernanda Monteiro falou: não me diga que ter de 80 para 90 anos é a melhor idade, é a demagogia. Eu não acho. Eu acho que a melhor idade que eu tenho é essa de 80 anos. É a vovozinha de quem pensar o contrário. Eu li... Agora, qual a sua opinião? Tá eu li essa entrevista da Fernanda Montenegro, está muito interessante, realmente ela está assim, bem pessimista. Eu também não concordo. Eu penso assim, que a idade, ela realmente vai trazendo, principalmente para o corpo físico, desgaste, o que é natural. Mas, em compensação, a gente pode compensar isso com um amadurecimento mental, intelectual. E por exemplo, na Declaração de Brasília, tem um item lá que fala, é um presente para a humanidade a longevidade. Então, isso aí depende muito do ponto de vista de cada um. A Fernanda, até conheço a Fernanda. Agora, o problema dela é o seguinte, ela é atriz, né? Toda atriz mete o pau nesse negócio de envelhecer. Todo mundo quer ficar na flor, no viço da juventude, para ser atriz permanente. Isso é bobagem. Artista tem muita besteira na cabeça. Ela entrou nessa. E eu penso também, professor Valdo, que nós temos de nos prepararmos para essa nova fase. Pois é, eu me preparei, eu me sinto muito bem com a minha idade. Agora, lembre-se, a minha mulher tem 40 anos, eu tenho 80. Isso também eu acho que faz pensar. Claro. Sabe? Agora, eu queria falar para vocês que a primeira linha, o Jornal dos Negócios, trouxe aqui há uns 3 dias uma edição que está falando sobre a Instituição de Educação e Pesquisa que comemora Jubileu de Prata, que é a conscienciologia que conquista espaço internacional, reinserindo a consciência na pesquisa científica. Agora, aí fala uma porção de detalhes do jornal. É sobre o processo nosso, do Instituto, que está comemorando o Jubileu de Prata de 25 anos, e que é de utilidade pública. Então é muito interessante. Inclusive, trouxeram uma foto minha aí, eu olhando com calma, assim, para o leitor. Agora, pode falar aí, Arlindo, está com você, eu passo aí a nossa professora. Então, aqui, Marinês, na coloquiologia, você podia aprofundar assim: o equívoco do dito popular, não se pode ensinar truques novos a um cavalo velho. Esse é um provérbio que eu li no dicionário de citações, e aí eu fui pesquisar sobre isso. Então, realmente, a pessoa que se sente que depois de 60 anos ela não tem capacidade de aprender nada, fica difícil ensinar qualquer coisa para uma pessoa que já pensa assim, dessa maneira. E na fatologia, na 4ª e 5ª linhas, a sede de estar em dia com o mundo das ideias e da ciência. Arlindo, eu tenho muita curiosidade de acompanhar as pesquisas científicas
a respeito da saúde humana, e principalmente agora que eu já estou na senescência, eu acompanho com interesse todo especial. Eu quero ver se eu ainda pego alguma coisa, né? Eu estou muito otimista. Então, eu acompanho sempre e realmente tem coisas assim fabulosas e nós temos de ficar muito otimistas mesmo, porque as perspectivas são muito boas. Tá, então, o mundo das ideias aqui me lembra Platão, mas tudo bem. Obrigado. Hein? Nada. Obrigada a você. Na fatologia, na última linha, você fala assim: a vivência desafiadora mesmo diante dos preconceitos sociais. Fala um pouco sobre isso. Pois é, Adriana, nós sabemos que quando a gente adquire uma certa idade, a gente inclusive fica até assim invisível, né? As pessoas nem olham mais para a gente. Então, realmente é um desafio muito grande. Nós vivemos, eu sou assim, patológica e que tem o preconceito social, cultural, contra as pessoas da terceira idade. Né? Hoje a nossa nave capitã, a Tânia, desceu lá dos Píncaros e veio até ali. Eu não entendi essa, só para ficar perto de você. O negócio é muito sério. Você vê o que ela vai falar. Ela nunca faz isso. Eu pedi a Tânia que ela passou o ano comparecesse. inteiro lá em cima, no cume da montanha. Estou preparando. Agora, um dia ela desce. Eu fico lá em cima, acho que todo mundo sabe. Quem não sabe, eu vou contar a verdade verdadeira agora. Eu tenho artrose nos 2 joelhos, então entro ali e fico ali. Então descer e depois subir mas muito o que aconteceu? A artrose emocionante. Mas já eu melhorou. Eu agradeço, viu, Tânia? Eu vou te fazer uma pergunta. Muito obrigada, viu, pela presença. Eu estou aqui no alto da montanha porque o pé está ruim, viu, gente? Não, a turma de... Aqui, ó, a turma isso de aí pedófilos realmente fica faz aí. parte da Pedófilos, longevidade. quer dizer, os caras que são amantes do pé. Esses ficam aí. Tem que tomar cuidado, porque se quebrar outra vez, aí não levanta mesmo. Mas vamos em frente. Mas olha, pode fazer as perguntas. Pode. Olha só, na fatologia, aqui na primeira página. É logo na terceira linha, no finalzinho. Você pode falar um pouco da sua experiência dessa velhice bem-sucedida? A gente já conversou muito sobre isso, né? Fala um pouco aí, Inês. Essa bem-sucedida. Bom, Tânia, realmente eu estou me cuidando já há algum tempo e não é demagogia, não é também idealização da senescência, mas eu penso que eu estou vivendo realmente o melhor momento dessa minha existência atual. O que eu tenho feito, eu já estou colhendo os frutos, que é exatamente cuidar da saúde, manter o cérebro ativo, ser uma pessoa otimista, apesar da gente ver atualmente tanta coisa que muitas das vezes nos entristece, mas manter o pensamento positivo, manter a higienização mental, consciencial. E se não fosse a Conscienciologia, realmente eu penso que eu não estaria tão bem, entendeu? Porque é a Conscienciologia que tem me dado o rumo, que tem me dado a direção, que tem me dado o norte, tem me dado assim o sentido para a minha existência atual. Muito obrigada. Eu agradeço. A ver, petógrafa, entre os vários desafios da longevidade ativa, qual foi o mais marcante e significativo? E qual foi o recurso utilizado para superá-lo? Tem sido muitos desafios, inclusive este ano foi um ano assim, muito especial para mim, porque eu resolvi encarar a docência, que é uma coisa que eu vinha resistir nesses anos todos. Eu já estou na Conscienciologia já há 21 anos. E sempre me achava incapaz, porque todos os professores são excelência, né, de conhecimento, de comunicação. E eu pensava que eu não teria nunca condições de chegar a ser docente. Então, um dos desafios que está me deixando muito feliz é ter chegado à docência da Conscienciologia. Poderia ampliar na fatologia, página 2, quarta linha, o bem-estar da renovação da imagem pessoal? Em 2010 eu resolvi
fazer um trabalho com uma personal styler. Era uma vontade que eu tinha há muito tempo de fazer, e agora, com a terceira idade, eu queria ficar assim uma pessoa mais bonitinha, digamos assim. E aí eu resolvi fazer esse trabalho, é um trabalho super interessante, eu recomendo, porque dá um bem-estar muito grande, uma alegria muito grande, porque você tem mais confiança. Você vai usar aquela roupa que cai bem para você, a cor que cai bem para você. Antes de conhecer o trabalho, eu pensava que era um trabalho, uma coisa fútil, mas não é fútil. Inclusive a moça que está à frente desse trabalho lá em Belo Horizonte, ela é psicóloga. Então foi um trabalho de 6 meses. A gente faz entrevistas, estuda a personalidade, estuda a cor da pele, entende? Então, é autopesquisa também. E eu gostei muito. E aí você vai também vestir coisas, usar coisas que ficam bem para você, não é? E assim, eu estou me achando um sucesso total, sabe, com essa história. Mudei a cor do cabelo, o corte do cabelo. Patologia, página 1, terceira linha. O que a verbetógrafa diz de uma velhice bem-sucedida? Pois é, velhice bem-sucedida é a gente levar direito tudo, né? A gente tratar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, da nossa higiene consensual, da nossa vida sexual, da nossa vida alimentar, o lazer. É fazer os exames periódicos, né? Porque todo ano a gente tem de fazer os exames, ir no médico, ir no dentista, enfim, a velhice bem-sucedida. E principalmente aceitar esse ciclo, aceitar este momento de maneira positiva, alegre, feliz, com leveza, nada de ficar para baixo, depressão, porque está despencando, vai despencar mesmo. Eu faço atividade física, sabe, professor Waldo, mas assim, eu sei que a força da gravidade, ela é irreversível, é implacável, entendeu? Vai chegar numa hora que... Não, e outra coisa, a maioria nem vai chegar na idade da gente. Exatamente. Eles morrem mais cedo. Então a gente tem que se preparar para isso é que é o pior. Eu dou a banana para todo mundo que pensa contra isso. Nós temos mais de relaxar e aproveitar. É lógico. Agora, sindomologia, página 3, segunda linha. A síndrome pré-derrota. Poderia aprofundar, por favor? Síndrome da pré-derrota, eu até citei aqui no verbete da professora Ami, eu gosto muito desse verbete. Esse verbete tem tudo a ver com a pessoa que eu já fui. Hoje, felizmente, eu não sou mais. Devido à minha situação familiar, que é uma situação pesada, muito dolorida e tal, eu cresci uma pessoa com muito complexo de inferioridade, achando que eu não ia dar conta de nada, com uma autoestima muito baixa, essa coisa toda. Esse verbete era a minha cara. Quer dizer, eu sempre não fazia nada porque eu já tinha aquilo enraizado em mim, que eu não ia dar conta, que ia ser um fracasso. E eu mesma me auto-assediava. Tá vendo? Eu falei que você não ia dar conta, que você... Né? Mas isso aí já passou. Eu gostaria de perguntar... Estou fazendo verbete. Oi. Na neossinapsologia, na página 3, as neossinapses continuadas, resultantes da sua autopesquisa. Fale algumas dessas neossinapses que estimulou, ou que vai estimular você a ter confiança, a ter bom humor, enfim, a viver essa terceira idade bem feliz. Ô, Thelma, por favor, você poderia repetir? Então eu vou simplificar. As neossinapses continuadas, resultantes das autopesquisas, porque você fez autopesquisas, e as neossinapses vão aparecendo, vão surgindo. Sim. Quais essas neossinapses que você foi obtendo que fez você a realmente ser uma pessoa entrando na terceira idade feliz, confiante, bom humor, e enfim? Olha, na verdade, o que foi me moldando, me modificando, mudando a minha maneira, o meu olhar de ver a vida, ver a realidade, me ver também, foi exatamente a Conscienciologia, entendeu? Mais o estudo da Conscienciologia e da Projeciologia, que assim foi sedimentando dentro de mim novos conceitos, novas ideias,
E eu estava vendo que eu estava uma pessoa assim, muito equivocada em várias coisas. E essas neosinapses foram criadas através do estudo da Conscienciologia. Vocês duas estão usando o mesmo cabelo, Chanel, etc. Penteado, tem razão. Ótimo. Tudo está certo. Agora eu vou aproveitar. Peraí, deixa eu só te perguntar, professor, dentro do DAC, é como você não colocou aqui sinalética energética, mas é uma coisa que eu vou pesquisar. Do mega sinal da sinalética, que você não tem aqui não. Como que eu vejo a sutileza? Não, eu quero a sutileza. Você tem que anotar e ver aquilo que, vamos dizer, que aparece mais. Não, eu tenho mega sinal, mas a sutileza. Mas veja aquele que aparece mais e que define alguma coisa para você. Esse é o mega sinal. Mas como eu vejo a sutileza desse mega sinal? Isso é pouco a pouco. Você tem que anotar tudo que você vivencia. Tudo. Não tem outro jeito. Tá bom, obrigada. Agora aqui, a verbetógrafa. Pode ampliar, por favor, na fatologia, página 1, segunda linha de baixo para cima. O bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo é aquela coisa assim, muito individual, muito particular. Como que eu vou explicar para você ou para outra pessoa o que eu estou sentindo dentro de mim? Coisa subjetiva, uma coisa individual, uma coisa muito particular de cada pessoa. Esse bem-estar, essa compreensão, um pouquinho mais de lucidez que a gente vai adquirindo, isso é uma coisa que cada um tem que experienciar por si próprio, cada um tem que vivenciar a sua história, a sua melhora. Agora, em fatologia, página 2, primeira linha. O enfrentamento do autopreconceito social quanto à velhice. Pois é, antigamente, quando eu era jovem, eu tinha muito preconceito contra as pessoas idosas, né? Eu vou confessar, é uma vergonha, mas eu tinha mesmo. Porque não sei se é devido à minha experiência com familiares velhos, que eram pessoas mal-humoradas, ranzinhas, agressivas, sabe, irascíveis, impacientes e tal. E eu cresci com uma ideia negativa da pessoa idosa. Fora o preconceito social também, né, cultural que a gente acaba adquirindo. E hoje eu vejo que é uma coisa assim, totalmente boba, totalmente sem razão de ser. Né? Porque agora vivendo a velhice e vendo tantas pessoas de idade bem-humoradas, tantas pessoas levando vida útil, trabalhando, se realizando como pessoas, eu penso que realmente nós não temos razão para ter preconceito, não. E um dos motivos que eu fiz esse verbete foi exatamente para a gente desdramatizar essa situação contra a pessoa idosa, contra o velho. Maria Inês, aqui, no Oi. Meus parabéns pelo verbete. Obrigada. Na realidade, a gente, quando fez escola do parapsiquismo, eu percebo todas as tuas mudanças, como estão reflexadas aqui no verbete. No caso de as rupturas com automimeses dispensáveis, ou seja, tudo isso a gente viveu juntas, experimentou juntas também. Então, por isso, parabéns. E parabéns também porque o verbete tem a ver com longevidade, que é a pré-IC que a gente está tentando de sair já no começo do ano que vem. Então, eu queria também fazer uma pergunta. Pois não. Na página 2, na 11ª linha, no final, a procrastinação anti-resim gerando autossaturação e insatisfação íntima. Aprofunda um pouquinho mais com esse tema e o que continua, o entendimento de o futuro estar no presente. Quanto à procrastinação, como eu falei aqui para você, e você como minha colega de escola para psiquismo, você sabe disso. Eu fiquei empurrando com a barriga durante muito tempo até tomar a atitude que eu tomei a partir da escola para psiquismo para cá. E isso aí me atrasou, digamos assim, a minha autorreciclagem. E em compensação, eu tinha um mal-estar muito grande. A saturação, né? Quer dizer, eu já não estava assim
Porque, Lília, todas as desculpas possíveis e impossíveis, eu já tinha esgotado meu repertório, entendeu? De desculpa para ficar covardemente, pusilanemente, empurrando, não querendo, né? Querendo ficar naquela zona de conforto, né? Então isso aí me atrapalhou muito, me prejudicou muito e isso me dava a melim. Eu tive várias melins, entende? Até que na escola de parapsiquismo aconteceu um fato, né? Que foi muito importante, uma cacetada assim, bem no meio da moleira, e aí eu, né? Acordei. Eu estou aqui hoje. Qual foi a outra pergunta? E a outra é isso que sim, o entendimento de o futuro estar no presente. Sim, eu penso que se você investir bem, se você priorizar tudo de bom, evolutivo, cosmoético, hoje, aqui, agora, no presente, o futuro vai ser excelente, o futuro vai ser maravilhoso. Com tudo que nós temos direito, que a gente veio aqui para ser feliz. É mesmo. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Gostaria de saber sua opinião a respeito de alguns concurseiros e concurseiras e vestibulandos e vestibulandas que estão usando os medicamentos Ritalina e Concerta para aumentar a capacidade de concentração. Olha, eu não recomendo isso para ninguém. Pelo seguinte, é uma coisa muito lógica. Se a pessoa ficar viciada em medicamento, ela jamais vai melhorar a concentração, ela só vai piorar. Porque o medicamento artificializa o processo e aquilo só vem por picos. A pessoa toma, zero, melhora um pouco, depois ela vai piorar e aquilo vai piorando, piorando, piorando cada vez mais. Então a gente tem que ficar livre, se libertar da escravidão de medicação. Por quê? Com o passar do tempo você vai ser obrigado mesmo a tomar uma série de remédios se você quer sobreviver mais tempo. O povo tem vivido até 100 anos, mas é preciso tomar remédio. Eu tomo vários medicamentos, inclusive alguns são reforço do processo da dieta. Isso já faz alguns anos e me dou bem com isso. Estou bem disposto. Hoje mesmo já andei na esteira, já tomei banho, fiz ginástica calistênica, o meu banho é banho atlético. Estou aqui, desde de manhã, com disposição. Agora, tomo remédio 3 vezes por dia. Medicamentos, inclusive esses auxiliares do processo da alimentação. São suplementos alimentares. De modo que não tome esses remédios, não. Por quê? Primeira coisa, esses vestibulantes e concurseiros quase sempre são jovens. O cérebro, às vezes, ainda nem constituiu, eles já estão tomando Ritalina. Isso é um perigo. Vai acabar com o processo cerebral, uma porção de coisa que a pessoa está. Porque o cérebro só fica maduro aos 26 anos. Você já passou disso aí, ok, ele está com 28 anos. Mas abre o olho. Eu não aconselho, não. Pensa bem. Marinês, na página 2, em fatologia, na segunda linha, você podia falar sobre as vantagens do envelhecimento? Kátia, para mim as vantagens do envelhecimento é exatamente essa maturidade que você vai adquirindo, entendeu? Com a vida. Você vai se enriquecendo, você vai vendo, porque quando a gente é jovem, a gente é muito boboca, não é? A gente tem muito preconceito, a gente tem uma noção assim distorcida das coisas. A partir do momento que você vai vivendo, a vida vai te acrescentando e você vai se enriquecendo, vai vindo a maturidade. E a maturidade é a melhor coisa que tem, sabe? Para você ser feliz, porque você vai não só se entender, se aceitar como você é, como também entender as outras pessoas. E a gente nós estamos na Conscienciologia, a gente sabe que a nossa atividade primordial, quando a gente vem aqui nessa dimensão, é nós nos assistirmos uns aos outros. Então a maturidade te dá isso também, sabe? Uma empatia. Você se coloca melhor no lugar da outra pessoa para ajudar, para auxiliar. Ainda na fatologia, na penúltima linha, a declaração de Brasília sobre o envelhecimento. O problema do envelhecimento no planeta está se tornando uma coisa muito séria. Tanto que a ONU, né, e outros organismos internacionais estão muito preocupados com isso. E
A ONU começou a se preocupar com o envelhecimento a partir de 1948, com a Declaração dos Direitos do Homem. Lá no artigo 25, fala sobre a velhice. E depois, em 1982, eles começaram a fazer várias reuniões em alguns países, exatamente focando, porque o problema da pessoa idosa, o problema da velhice, não é um problema só, digamos, demográfico, é um problema também social e político. Então, há necessidade daqueles governos, por exemplo, os governos membros da CEPAL, né, que eles se reúnem sempre, eles estão muito preocupados com isso, sabe? E na Declaração de Brasília, que foi realizada em 2007, eles, além deles, assim, reconhecer e reafirmar outros itens, outros planos que eles já tinham visto nas reuniões anteriores, eles resolveram também criar um auditor, digamos assim. Não é auditor que ele fala, não. Quer ver? Só um instantinho, por favor. Eu vou procurar aqui para você. É um relator especial, porque, por exemplo, a Declaração de Brasília, eu tirei cópia, né? Aqui está assim, CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Então, a Declaração de Brasília data de 4 a 6 de dezembro de 2007. E são 29 itens. E no 25º ele fala: acordamos solicitar aos países membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que avalie a possibilidade de designar um relator especial encarregado de velar pela promoção e proteção dos direitos humanos da pessoa idosa. Ainda nessa página, lá na tecnologia, na penúltima linha, a nanotecnologia trazendo esperanças no reparo e na prevenção de danos pelo envelhecimento. Exatamente. Tem muita coisa interessante sobre a nanotecnologia. Nós temos, inclusive, um verbete do professor Valdo, chamado A Nanotecnologia Pró da Paz, em que ele cita também 100 itens dessas nanominiaturas que vão facilitar a nossa vida. E eu separei aqui porque a nanotecnologia ela está sendo usada juntamente com a nanomedicina. Já tem assim simulação, né, por exemplo, eles estão usando esses nanos robôs, que normalmente tem assim, diâmetro de 100 vezes menor que o fio de cabelo. E também 6 vezes menor que um glóbulo vermelho. A gente não consegue ver isso a olho nu. E eles, no YouTube, você também encontra, você pode pesquisar sobre isso, é fantástico, né? Eles colocando essas miniaturas exatamente para desobstruir as artérias do coração, as carótidas, sabe? As previsões é que nós vamos viver 200 anos e vamos morrer, assim, quando a gente tiver de dessomar, com a aparência de 25. Pena que eu não devo estar por aqui, né? Mas quem sabe na outra ressono, eu ainda pego isso aí. E aí, só para terminar, na sua bibliografia, você podia falar de 2 livros. Um é o número 6, O Tempo Anda a Seu Favor, e o outro o número 7, A Crise da Meia-Idade Feminina. Número 6 e 7. Trouxe o tempo. Esse aqui, né? O tempo anda a seu favor. Como as novidades da ciência podem reprogramar seu corpo. É exatamente isso aqui. E aqui na página que eu citei, ele fala sobre aquele Andrei Chibrey, que é exatamente o biólogo molecular, engenheiro genético, que está estudando. Ele trabalha 16 horas por dia, tem 47 anos. Ele está empenhadíssimo em curar, entre aspas, a velhice. Entendeu? Ele está fazendo, inclusive, experiências no próprio corpo dele,
tá? E é aqui que eu cito, olha só. Em breve será possível alterar geneticamente os atuais padrões de envelhecimento através de técnicas de manipulação genética. E o outro livro? Olha, Kátia, eu vou ser sincera para você. Esse livro aqui, A Crise da Meia-Idade Feminina, eu o considerei assim meio bobinho. Na verdade, eu citei porque ele fala aqui, na página 228 a 223, ele fala daquele processo de individuação com o Jung, é uma teoria do Jung, que ele fala exatamente que o processo de se tornar um indivíduo e de satisfazer suas capacidades de potencial é chamado individuação. E a crise da meia-idade pode ser vista como uma época de rápido progresso neste caminho. Então, eu penso que é um paradoxo, não é? Porque para muitas pessoas que ficam deprimidas porque estão envelhecendo, é exatamente nessa fase que ele pode se realizar como pessoa, como ser humano, como consciência. Obrigada. Inês, você pode ampliar para a gente a filosofia, essa humanitude? O que é isso? Humanitude é uma nova filosofia. Inclusive, eu recomendo este livro. Eu não sei se dá para ver aqui. Está vendo? Este livro, ele fala cuidar e compreender a velhice. Humanitude, o Yves Gineste, ele é francês, e ele está propondo o seguinte, porque todos nós sabemos que os cuidadores profissionais, não são todos, é lógico, mas a maioria se desgasta muito e quando cuida de pessoas, principalmente que estão com perdas cognitivas, eles não têm assim muita paciência. Muitas das vezes a gente acha que eles estão assim desumanos. Aí a humanitude é uma nova filosofia que propõe o seguinte: a pessoa, o cuidador, olhar para aquela pessoa que está ali dependendo dele de uma maneira como se fosse até um familiar, através do toque, com ternura, através de palavras, de estímulos, de cuidar daquela pessoa com todo, assim, ele como ser humano vê naquela pessoa um outro ser humano, entendeu? E cuidar dele de uma maneira humana. E aí ele resolveu dar esse título de humanitude. Ao professor, ontem após a nossa palestra gratuita em Londrina, um aluno nos perguntou como diferenciar crise de alucinações devido à esquizofrenia do parapsiquismo. Ele sofre de esquizofrenia, faz tratamento psicológico, no momento sem medicação, foi liberado pelo psiquiatra. Disse que vê consciência. Houve orientações dadas por elas, algumas anticosmoéticas, mas que não sabe diferenciar se de fato é uma experiência parapsíquica ou de estudo da esquizofrenia. Ele perguntou se no nosso centro educacional teria um psicólogo para orientá-lo, uma vez que o psicólogo dele o orientou a procurar a conscienciologia. Como podemos assistir da melhor forma possível? Como esclarecer a diferença da alucinação dos parafenômenos? Não, o ideal é ele realmente conversar com a turma da OIC, que é os consciência terapeuta. Isso é que é o ideal. Agora, do jeito que ele está falando, se ele vê aí e tem as sugestões que são negativas, ele é possessor. Isso aí é o possessor, e ele é um possesso. É preciso abrir o olho. Seria bom ele conversar com a turma da consciência terapia. Professor, de que forma lidar com a energia sexual? Tenho tendência à promiscuidade. Como trabalhar com isso? Olha, se você já tem tendência, já sabe o que é. O resto é vergonha na cara, é aquilo que eu falo assim, ó. É a pessoa se organizar. A primeira coisa, você tem que arranjar alguém, seja a companhia evolutiva, e ficar e lembrar desse processo que tem que acabar com a promiscuidade. A tendência da pessoa que tem promiscuidade é devido aos processos da prostituição de outra vida. Abra o olho com isso, que é um negócio muito sério. Olha bem. O problema nosso é ver
que a gente tem que arranjar uma companhia só para evoluir junto. Aquilo, então, serve de ponte para a gente chegar na mega fraternidade. Sexo é um processo do corpo, a consciência não tem sexo. Então, se você começar a pensar sobre isso, você supera todos os processos instintuais, animais do sexo. Agora, para isso, então, você vai entrar na transafetivologia, ou transafetividade. Agora, tem que pensar nesse problema. Abra o olho, e o problema, antes de mais nada, é pessoal. É um problema da pessoa se organizar, se equilibrar e não sair fora do caminho que é necessário. Fatologia, na página 2, de baixo para cima, aí na 4ª linha. A conscienciologia é apreendida e vivida como régua e compasso evolutivos. Explica esse conceito. Olha, Adriana, como eu já falei aqui, eu vejo a conscienciologia exatamente como régua e compasso no que diz respeito, por exemplo, a régua é a regra, é o caminho reto, é a retinariedade pensênica, é a retidão dos pensamentos, das atitudes e do comportamento. O compasso já é o centramento. Se você for fazer também uma analogia com a música, a nossa evolução, ela tem também o tempo, ela tem o ritmo, ela tem a pausa, ela tem o repouso, não é? Eu, por exemplo, estou na Conscienciologia há 21 anos, mas assim, algumas vezes eu me afastei, por imaturidade, por bobagem, porque também, principalmente, porque eu estava vendo que eu não conseguia, sabe, assim, eu queria evoluir do dia para a noite. A gente não evolui assim, a evolução, ela demora, porque você vai adquirindo novos conceitos, a Conscienciologia mesmo, não sei se eu fiz curso intermissivo, mas assim, é uma coisa inédita no planeta, não é? A gente não tem sinapse para entender a Conscienciologia assim, de uma hora para outra, é muita novidade. Então a gente precisa daquele tempo para sedimentar dentro de você o conhecimento, entendeu? Então daí ter esse tempo. E aí eu falei assim, a Conscienciologia para mim é régua e compasso, não é? Nesse sentido aí. Interessante. E aí também acho que nessa linha, na 9ª linha da própria fatologia, se fala a troca da TV alienante pela busca da lucidez. Acho muito sério isso também. Eu radicalizei, não vejo mais televisão. A última novela que eu vi, para você ter ideia, foi Senhora do Destino, acho que 2004. Uau, né? 8 anos. E eu só me enriqueci com isso. Entende? Porque realmente a televisão eu não tenho mais paciência. E olha, gente, que eu não perdi o Fantástico, né? Por aí você vê como é que a gente muda, né? Para melhor, claro, né? Então, eu considero a TV alienante nesse sentido. Eu prefiro estudar, prefiro ler. Tem uma pesquisa que eu já vi que fala a relação entre o tempo que o idoso fica na frente da televisão e o quanto ele perde de sinapse, o quanto ele envelhece. Se eu não me engano, eu citei isso no anti-envelhecimento cerebral. Eu tenho uma experiência, inclusive, assim, que foi muito dolorida para mim, muito difícil, porque foi com minha mãe. Mamãe faleceu com 63 anos de infarto do miocárdio, mas antes ela já estava com demência, porque ela via televisão dia e noite, bonita ainda, sacudida, cheia de vida, mas se entregou, quer dizer, ela já tinha problema. Lógico que a gente tem que fazer justiça, né? Mas a coisa assim que piorou muito a ela foi a televisão. Porque ela, assim, no final ela já não conhecia mais o valor de dinheiro, tudo bem, né? Porque a moeda nossa andou mudando, né? Mas ela não conseguia mais assinar o nome dela, entendeu? E eu atribuo à televisão, porque eu também tenho pessoas na família que eram brilhantes, que tinham um futuro brilhante pela frente, mas que passou a ver muita televisão. A pessoa hoje está assim, meio apatetou-se, como se diz, entende? Infelizmente. Quer dizer, a gente não pode generalizar, mas existe, né? Acho que acaba sendo uma fuga para a fantasia, né? A pessoa entra nessa fuga e acaba perdendo a noção da realidade. Né?
Porque você imagina a pessoa ficar 5 horas, 4 horas, gente, frente a uma televisão, não tem cabimento, né? Não tem condição. Marinês. O Ponte Preta chamava a televisão de máquina de fazer doido. É isso. Não mudou nada. Não mudou. Não tem discernimento. Parece, professor, que está pior, né? Está pior, porque a mediocridade está muito grande. Não, e as novelas não tem mais nada, estão repetindo tudo que tinha. Quer dizer, já era, a criatividade caiu muito. Eu não vi nenhum capítulo, né? Já tem muito tempo que eu não vejo novela, mas a gente escuta os comentários. Agora, o que interessa mesmo é o noticiário e as entrevistas, às vezes vale a pena. Isso. As entrevistas, às vezes, são hilárias, né? Tanta bobagem que tem. Marinês, só fazer uma pergunta seguindo essa mesma linha da... Oi, deixa a Fabiana perguntar primeiro. Obrigada, Nilma. É só para seguir essa mesma linha da televisão. Fiquei pensando no impacto ainda para os jovens. Isso é até mais sério. O jovem vai moldando a sua personalidade em cima dos filmes e dos filmes de violência, né? Bem sério isso. E você vê hoje, né, Fabiana, a falta de limite. Os pais não estão dando conta de orientar os jovens, os filhos, porque o que a televisão ensina no dia a dia é uma total falta de educação, uma total falta de respeito pelas pessoas, pelos valores, pelos princípios. Então nós estamos aí nessa decadência moral na sociedade, né? E a culpada é, em parte, a televisão, sim. Ainda nesse tema, como você acha que o jovem que é viciado ou que tem o hábito de assistir televisão todos os dias, como é que você acha que a gente pode abordar da melhor forma? Cortar radicalmente? Eu penso que através de mostrar para eles novos interesses, não é? Principalmente leitura. A gente tem tanta coisa, né, que, ai de mim também, se não fosse os livros, entendeu? Eu sempre li muito. E os livros me ajudaram quando a leitura é boa, é positiva, né? Então, o livro é muito importante para a nossa vida, para a nossa formação. Obrigada. Na página 3, Interaciologia, a interação gentileza, qualidade de vida. Você pode ampliar mais isso aí? Pois não, Nilma. Eu penso que a gentileza, a suavidade é uma coisa muito importante na nossa qualidade de vida, entende? E eu tenho visto pessoas assim. Hoje em dia, né, as pessoas estão muito mal educadas, muito egoístas, elas não pensam na outra pessoa, no trânsito, no supermercado, num banco, entende? Então eu tenho me preocupado com isso, de ser mais gentil, de ser mais leve, de ser mais suave também. Isso aí inclui ser mais alegre, né? Sim, sim. Você fica mais leve, mais soltinha, como dizem. Marinês, parabéns pelo seu verbete, parabéns pela sua postura e no tratamento da longevidade. E eu gostaria, embora aqui no seu texto você deixa claro, né, a palavra velho ou envelhecimento. E eu gostaria de saber a sua opinião, já que você pesquisou bastante o tema, eu também o pesquiso, porque o meu segundo livro trata. O que você pensa da questão aí divulgada, posta, terceira idade, melhor idade, e afastando, parece-me, a questão da palavra velho. Eu gosto de ser colocada, embora não me sinta, como velha. Por quê? Porque faz parte do ciclo natural de vida. Então, eu gostaria de que você comentasse. Eu vou até usar uma palavra da Fernanda Montenegro, que uma das respostas que ela deu, né, a Mônica Bergman, na Folha de São Paulo, ela disse assim, essa história de melhor da terceira idade é para vender pacote turístico para velho. Isso mesmo.
Eu penso assim, Luci, olha só, que essas palavras são para edulcorar, como gosta de dizer o professor Paulo, né? Eu não vejo problema nenhum a gente falar que é velho, que é velha, que é senescente. Olha que palavra bonita. Senescer, senescência. Olha só, não é chique, não é bonito? Pedante. Não, e a palavra idosa. Eu acho idosa. Eu penso que para adorar a pílula não tem de a boa idade, melhor idade. Sabe? A gente tá ficando velho mesmo. E daí? E a gente está tão bem, não é? Pois é. Yes. O cara falou que eu era idoso. Eu falei assim, eu sou idoso, mas não é de idade. É o cara que já é ido. Eu já fui e já voltei. É ido. Vamos entender bem isso. É bom clarear. Idoso. Inês, aqui na página 4, não sei se você já comentou, por que você selecionou esse biólogo molecular, o Aubrey de Grey? Você pode comentar mais, por favor? Sim, Pedro, já falei com ele, já falei dele aqui um pouquinho. É o seguinte, ele está fazendo uns estudos, inclusive assim, fazendo autopesquisa com ele mesmo, né, no próprio corpo dele, ele tem 47 anos. Diz que ele estuda assim compulsivamente, ele quer curar, entre aspas, a velhice, né? Não sei se ele vai conseguir, mas ele está se empenhando. Mas não, tem um pedaço aqui que, quando eu falei aqui na argumentologia, sobre avanços, né, no âmbito da geneticologia, as pesquisas da nanomedicina e engenharia genética apontam para o estudo da remoção de células humanas envelhecidas na condição de prevenção ou retardamento da disfunção do tecido ao redor, estendendo a expectativa de vida do idoso. É mais ou menos o que ele está fazendo, entendeu? As pesquisas que ele está fazendo é nesse sentido. Você chegou a ler algum livro dele? Ele tem alguma coisa publicada? Não cheguei a ler livro dele, não. Eu entrei na internet do Dr. Google, né? Tem um monte de coisa a respeito dele, muito interessante. Tá ok, vou dar uma olhada, obrigado. Agora, fala em idoso, o nosso Niemeyer faleceu com 104 anos agora. E outra coisa, será que ele durou tanto que ele não voava, ele não viajava de avião? Ele tinha medo de avião, não viajar de avião. Será que foi por causa disso que ele durou 104 anos? Na véspera de Será que estava no destino dele cair de avião e ele não foi? Ele ia completar, 105. Ele tinha um complexo, um recalque com o avião. Não andava. Faltavam 10 dias para completar 105 anos. Né? Ele ia completar 105. 104 anos. Aí, muitos aqui vão durar até os 100 anos. Você precisa ver o que vocês vão fazer com vocês até lá. Tem muito tempo pela frente. Muita coisa para ser feita. Professor, mas é impressionante, né? A gente vê a fotografia dele jovem, exuberante, alto, e ele acaba aquela coisinha, né? Ele foi a falência geral dos órgãos. Que coisa impressionante. Foi caindo, né? Foi. Estava entregue já. Mas eu não sei. Agora, a coisa, ele fumou a vida inteira. Por causa disso que ele foi arqueando lá. Outra coisa, ele morreu disso, né? Ele morreu de pulmão, né? O cigarro. Pensa bem, se ele não tivesse fumado, é capaz de ele ir aos 120. Já teve uma mulher que viveu 122 anos agora, o século passado agora. De modo que eu espero que você chegue lá e bate o recorde de 122. Não, mas o senhor também vai chegar, né, professor? Claro. Não, eu não sei, né? Eu estou por aí, né? Não, vai chegar. Eu estou nessa corrida, vamos ver o que vai dar. Vai. Só não chega se não quiser, professor. Agora aqui, a verbetógrafa. Gostaria de saber a sua opinião sobre a relação entre a longevidade ativa e a dupla evolutiva na terceira idade. Comente, por favor. Bom, eu tenho a impressão que quem consegue encontrar um parceiro legal, né, para fazer dupla na terceira idade, deve ser o máximo, né? Eu até gostaria. Mas, assim, eu penso que é importante também, né? Qualquer idade que a pessoa encontre um parceiro, uma parceira para fazer uma dupla evolutiva, dupla mesmo, né? De crescimento mútuo, de ajuda mútua, de suporte emocional. É tudo de bom. É meu sonho de consumo.
Agora aqui é o professor. No livro Projeções da Consciência, capítulo 26, Sugestões de Investimento, fala sobre a Consim e Consciex, tentando influenciar uma Consim para tomar uma dada decisão. O que me chamou a atenção é o processo parecer técnico e sistematizado, sem misticismo envolvido. É isso mesmo? Poderia falar um pouco sobre esse assunto? Isso tudo é verdade. Agora, ó, esses dias me falaram sobre esse assunto e me perguntaram o seguinte: você acha que esse povo era judeu? Estava fazendo isso assim, está na cara, né? Não preciso perguntar. Agora, o processo é isso. Olha bem o que quer que se passe, que você vai ver como é que é o processo extrafísico. Essas coisas existem. Olha bem. O livro é esse aqui, está na 8ª edição. Projeções da Consciência. Está falando disso. E tem esse capítulo aí sobre o problema aí capítulo 26. Que ele tem, ao todo, são 4 páginas, da página 84 a 87, sugestões de investimento. Isso aqui, ó, eu vi no dia 23 de setembro de 79, fazem, portanto, 33 anos. A temperatura está a 22 graus Celsius, e isso foi às 6h57 que eu fui para o leito, em decúbito dorsal. Depois de alguns minutos, eu virei para o lado esquerdo. E aí aconteceu o que eu estou relatando aqui. Essas coisas acontecem. Abre o olho. Tem de tudo. Não tem nada místico, não, nessa história, não. O negócio é viver o assunto. O negócio para valer. Agora, Pode falar. Na página a propósito, eu quero falar que o livro Projeções está saindo uma nova edição agora, a 9ª, né? O que é? Na página 2, Patologia, a 3ª linha de baixo para cima, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que ela toca nesse assunto? Agora é bom falar que é do homem e da mulher, né? Partindo, eu citei aqui exatamente porque no capítulo, aliás, no artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no capítulo 25, eles falam, eu vou ler para você aqui o artigo. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. Foi apenas por causa desse artigo que eu citei ele aqui. Agora, fora do verbete, mas que tem a ver com o verbete, pelo que vejo no Brasil, o preconceito contra a velhice é grande. Eu vejo tudo por aí. E, por exemplo, na China, eles respeitam bem mais o idoso, né? Como você vê essa história, esse contraponto ainda? Guardido, até onde eu percebo, eu penso que é cultural, não é? Os chineses, eles são criados desde pequeno, tendo muito respeito, admiração pela pessoa idosa. Já é o contrário, né, da nossa educação, dos nossos valores aqui, né? Porque, por exemplo, eu vejo motorista de ônibus impaciente com uma pessoa idosa, ou pé na cova, né? Normalmente a gente escuta essas coisas, né? E ficam impacientes porque a pessoa vai ficando mais lenta, vai ficando mais assim demorada nas coisas, no raciocínio, na fala. Agora, tá? Essas coisas são muito relativas. Esse mês, por exemplo, se eu for lá no shopping, sou Papai Noel. Soldado. Vão te respeitar. Cada um faz o que pode. Vai dar uma hipótese, né, professor? Agora, tem um caso meu, foi há pouco tempo, eu dirigindo em Sampa, São Paulo. Eu quase não dirijo lá, mas estava dirigindo.
Aí me xingaram de velho, né? Porque eu fui avançando assim, velho, sai daqui. É assim que eles falam. Inclusive, você aposta que é um velho que está dirigindo. Quando a gente vê alguma pessoa assim mais devagar, né, eles falam, aposta que é um velho que está dirigindo. É mulher e velha. Lindo, mas eu penso que isso não vai acabar tão cedo, viu? Penso que isso não vai acabar tão cedo. Agora é uma coisa, né? O nosso planeta vai passar também por um momento inédito, sabe? Eu estava nessas pesquisas que eu fiz para esse trabalho, está falando que o planeta vai chegar num momento em que vai predominar pessoas maiores de 60 anos. Quer dizer, uma situação inédita. Está começando. E o Brasil está na ponta aí. O povo está envelhecendo. Exatamente. Agora, é uma pena que a turma está ficando muito baleuda. Isso mata mais depressa. Sim. A hora que aumenta o peso demais, isso faz mal. Isso tem que dar um jeito. O Brasil deixou de morrer gente por inanição. Estão morrendo por bulimia. Quer dizer, mudou o Brasil totalmente. Não se faz mais Brasil como antigamente. Tudo agora é diferente. A questão é que com o nível de alimentação cheio de agrotóxicos, cheio de químicas, né, com essa questão da poluição eletromagnética, então você vai viver muito tempo, mas a cabeça vai ficar muito ruim mais cedo. O quanto que vai dar de problema isso? Eu só fico pensando nisso, nessa relação de mais tempo e com a cabeça ruim. Todas as imagens, os takes, as tomadas que eles tomam da rua, por exemplo, em São Paulo, é igualzinho a Califórnia e na década de 60. Só gente grandona, aquilo balançando assim na rua. E as doenças, né, professor, que a obesidade ocasiona, principalmente câncer. Precisa de ter mais dietista no Brasil, nutricionista, para falar essas verdades. Ir para a televisão, começar a falar. Eles não. Eles levam lá tudo quanto é comida de gordura, todo dia tem. Os pratos de gordura, culinária disso, e o povo fazendo elogio aquilo. Outros falando em vinho, elogiando. Quer dizer, a televisão está péssima no Brasil. Você falou em São Paulo, eu tenho presenciado, a obesidade aumentou assim, coisa de doido. Não, eles vêm lá com a 1º de março, lá com aquelas coisas todas, agora na época do, sabe que a capital, Natal, só tem gente assim balançando. É a capital da gastronomia. Às vezes faz de propósito, vê o bumbum da pessoa, tal, aquele negócio toda a barriga saliente. Mas não mostra muitas caras, porque se mostrar, né, dá algum problema no tribunal. Né? Eu sei que Vado lá, eles comem bastante e quase não andam. Eles saem de carro para cá, para lá, e não andam. Eles comem bastante. Mas é que eles não podem falar, porque senão a publicidade cai. Que muita da publicidade é feita por isso aí. Uma vergonha. Eu não sei se o senhor viu uma pesquisa que saiu recentemente, quer dizer, nós tínhamos assim uma alimentação, até a pessoa que não tinha muita condição, tinha uma alimentação assim na base de arroz e feijão. Não é? Verdura, um ovo, uma carne. Eles não estão mais comendo arroz com feijão mais. Não. Está comendo só porcaria. Só besteira. Só besteira, só comida industrializada. A gente vai no supermercado, repara, essas pessoas bem gordas, vê o carrinho de compra delas. E o pior é que assim, é o papai, a mamãe e a criancinha, todo mundo balançando. Não, tudo Aqui. É um processo aí, ó. Você que sabe fazer isso. Fica tudo balançando. Eu chamo que é a turma das baleias, né? Baleia. Não sei se é a baleia azul, qual que é o tipo. Valdo, já que você fala tanto de balançar o braço, tem o caso do italiano que o navio naufragou e ele não sabia nadar. E conseguiu chegar. Boiando. Ele foi boiando. Oi, Marinês. Pois não. Na página 2, sinergismologia. No final da penúltima linha, o sinergismo, volição, intencionalidade, automotivação. Se amplia, por favor. Volição, intencionalidade, automotivação, é isso?
O sinergismo, a volição é a nossa vontade, a intencionalidade, a intenção e a automotivação. Nós já aprendemos na Conscienciologia que primeiro poder da consciência é exatamente a vontade, depois vem a intencionalidade. Então, a automotivação também, eu penso que ela completa isso, porque à medida que você vai estudando, que você vai se autopesquisando, que você passa por todos esses processos de renovação de neossinapses, as neosverbons que nós temos, né, o professor está sempre trazendo coisas novas para nós, você vai se reeducando. Tem um binômio que eu gosto muito, reeducação e ressocialização. Isso aí tem tudo a ver comigo. Sabe? Eu penso que a educação, nós seremos sempre aprendentes. Então, quando você percebe que você já está conseguindo colher algum fruto, que você está vendo, que você está melhorando, que você está se transformando num ser humano melhor, eu penso que isso aí vai te dando uma automotivação cada vez melhor de você querer se realizar assim toda a sua consciencialidade, digamos assim, né? Porque nós, como consciência, a consciência quer realmente realizar-se nessa consciencialidade que ela tem. Maria Inês. Ainda tem mais uma pergunta. A patologia, ainda na página 2, no final da 5ª linha, você colocou aqui o testamento, a doação de órgãos e a cremação. Eu já fiz o meu testamento. Você acha que seria interessante que os gerontólogos, as pessoas gerontes, fizessem isso? Quem não tem filho, não tem herdeiros naturais? Olha, eu já fiz testamento, já avisei a minha família, né, que eu quero doar órgãos e tal. Foi antes de entrar na terceira idade, foi antes de 60 anos. Gente, eu penso que isso aí não tem muito a ver com a idade, não. Se a pessoa já está na terceira idade, aí realmente eu penso é mais necessário ela se preocupar com isso, sim. Para deixar, né, tudo bonitinho, direitinho, para ninguém ficar perturbando a gente, porque eu quero ir, assim, fui, não quero olhar para trás, não quero deixar rabo preso, não quero ser incomodado, entendeu? Então eu quero deixar tudo bonitinho. Fui, tchau e benção. O testamento eu acho importante, a doação de órgãos, dependendo da nossa idade, não serve mais. Por exemplo, minha córnea eu doei, mas não serve mais. Isso aí eu já me informei. Então, é necessário ver a idade, porque a doação de órgãos tem uma certa idade para isso. Se der para aproveitar alguma coisa, a gente aproveita. Se não der, vai cremar, né? Tá boa. Em Fatologia, página 2, 9ª linha de baixo para cima. Poderia ampliar, por favor, os traumas vividos na infância e adolescência, interferindo no êxito do bom envelhecimento? No meu caso pessoal, se eu não tivesse feito terapia, depois feito consciencioterapia, e se eu não estivesse na Conscienciologia, eu não teria, com certeza, superado os meus traumas, que foram muitos. Como eu já falei, eu vim de uma família desorganizada, muito desestruturada, as pessoas muito doentes, e eu sofri assédio moral na minha infância. Aquele assédio de que fala que você não vai dar nada na vida, que você é burra, etc, etc, etc. E então, se eu não tivesse feito primeiro terapia, eu já fui fazer já com 36 anos, e por sinal eu me encontrava nas beiras do suicídio, o negócio para mim foi muito pesado, eu não tinha superado. E assim como a minha mãe, minha avó, minha tia, todas morreram, tiveram uma velhice muito precária e terminaram com problemas de demência, eu seria também uma forte candidata a este quadro. Professor, no adendo, página 18, trecho, toda pessoa quer saber o que acontece depois da dessoma. Os ofiexistas sabem, com detalhes, teaticamente. No âmbito da interassistencialidade, resgatar alguém da baratosfera é igual a fazer chover. Da nuvem mais escura, que é o cúmulos nimbus,
desce a água mais límpida para revitalizar o solo. Então, o resgate é justamente isso. Você chega lá, tira a consciência que está no infernão e faz com que ela volte à vida, comece a pensar positivo e revitaliza a existência dela. Ela assim se prepara para a evolução de uma maneira melhor. Então, a metáfora aí está mais ou menos dentro daquilo que a gente pensa. A baratosfera é a nuvem escura, é o cúmulos nimbus. E o resgate é a revivescência da pessoa, a água mais límpida, que cai da chuva, que revitaliza o solo. As coisas crescem, a plantação, tudo melhora. Então a pessoa renova a vida dela. Isso é a reciclagem. A reciclagem que a chuva permite. Agora, a verbetógrafa. Qual orientação ou dicas a verbetógrafa pode passar para as pessoas jovens em planejar a longo prazo a longevidade ativa? Quem está falando tem 26 anos. Eu penso que é exatamente começar a se cuidar a partir dos 26 anos que você está fazendo essa pergunta. Você já deve estar interessado nisso. E, principalmente, você, de repente, se você ainda não está na Conscienciologia, nós temos uma técnica muito importante, que é a do inversor, não é? Que só pessoas assim jovens como você, a partir de 26 anos, pode se submeter a essa técnica. Quer dizer, com mais êxito, lógico. E você vai se orientar por você, porque hoje, né, nós temos muitas tentações no mundo, na vida intrafísica, principalmente para o jovem. Tem muita fartura de tudo, de muita coisa, e é muito fácil a gente se perder pelos caminhos da sociem patológica e a gente atrasar o nosso processo evolutivo. Pergunta, a verbetógrafa. Aqui na fatologia, terceira linha de baixo para cima, a senescência como possibilidade evolutiva. A pessoa, assim, pelo menos no meu caso, assim, eu nunca tive uma preocupação quando jovem, que eu me lembro, assim, da questão do envelhecer, né? Eu via as pessoas idosas lá, parentes, que tinham alguns problemas, eu ficava pensando, né? Será que eu vou ter isso, assim? Nem pensava também. Há algum tempo encontrei com um amigo, e ele, já fazia um tempo que eu não falava com ele, e ele começou a comentar de alguns problemas de saúde que ele estava tendo, e obesidade e tal, não sei o quê, e ele falou assim, já estou com 42 anos, né? E eu sou 2 dias mais velho que ele, né? 2 dias de diferença de aniversário. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, ele já acha que está com a idade avançada, né? Eu ainda acho que estou mais ou menos assim, né? 42. Em relação a você, a partir de que momento de sua vida, você começou a se preocupar com a questão da longevidade, dessa longevidade ativa? Olha, eu sempre gostei muito desse tema da velhice. Tanto que esse livro da Simone de Beauvoir, eu comprei esse livro em 1978 e li os 2 volumes. E eu tenho em casa também, tenho mania de guardar recorte de jornal, de revista, tudo que fala sobre velhice, sobre saúde e tal. Agora, o problema do homem, né, é um problema mais sério, porque, por exemplo, nós mulheres, a gente não é acostumada a ir no médico, principalmente ginecologista, todo ano. Pra você ter ideia, teve uma série de reportagens agora, semana passada, na CBN, a saúde do homem. Entendeu? Foram várias entrevistas com várias pessoas, assim, casais, né? Pessoas que já estão idosas também, e falando da dificuldade do homem de ir ao médico. O homem, ele tem uma resistência muito grande, ele não gosta de se tratar, não é? Então, isso dificulta mais. Quer dizer, pensar na velhice, então, se tratar, se precaver, porque você colhe hoje o que você plantou ontem. Nós somos hoje fruto do que a gente foi ontem. Então, se, por exemplo, você tem uma vida desregrada, né, na juventude, é lógico que você vai ter problemas na velhice, mas assim, os seus problemas vão começar mais cedo. Você, com a idade que você está, você já pode começar, porque o nosso corpo ele é resiliente. Entendeu? Qualquer idade que você começa a fazer atividade física, qualquer idade que você começa a se cuidar, seu corpo vai agradecer e você vai ter saúde, com certeza. Então ainda está em tempo, você e o seu amigo. Pelo menos é o que eu penso. Maria Inês, em Principiologia, você podia aprofundar para mim o princípio evolutivo do devagar e sempre? É aquilo que eu estava falando, que a minha impaciência para evoluir,
eu estudava Conscienciologia, fazia os cursos e tal, e não via resultado, sabe? Não caía a ficha, eu não mudava, entendeu? Aí eu saí da Conscienciologia umas 2 vezes, mas depois, porque assim, você é um caminho sem volta, né? A partir do momento que você toma contato com essas ideias, você já não pode falar mais, eu não sabia, porque agora você sabe. Aí vai te dando uma melancolia, vai te dando uma insatisfação íntima com você mesmo, entendeu? Aí o que acontece? Aí depois que eu voltei, eu falei assim, não, o negócio é devagar e sempre, é em doses homeopáticas. Né? Porque, inclusive, amadurecer, crescer também dói. Né? Na Conscienciologia, a gente está sempre em crise. Não é? Então, por isso que muitas das vezes a gente desiste, a gente se acomoda, a gente não quer, né? A gente se entrega. Então, eu penso que o pulo do gato, um dos pulos do gato é esse. É você pensar que é devagar e sempre, né? Que você vai chegar lá. Obrigada. Ou, de repente, até o professor Valdo, qual seria, por exemplo, a diferença ou a linha tênue que faz a diferença entre uma melim e um momento de crise? Pensei que fosse... Você está perguntando para mim? Ou você, ou o professor Valdo. Já falou para você. Eu fiquei tranquila, que eu achei que estava perguntando para ele. Bom, melancolia, melim ou crise da meia-idade? Porque a gente passa por crises. Então, quando é que a gente pode caracterizar, tipo, melim? Melim, eu penso, Luci, que é aquela depressão, sabe? Aquela coisa assim, que você pensa, que você fica sem esperança, que você pensa que você não vai resolver, você não vê saída para você, entendeu? Agora, a crise da meia-idade, as coisas que eu li também, assim, normalmente a pessoa entra na crise da meia-idade entre 40, 45, 50 anos. Ou não. Ou não, né? Porque nós temos adolescentes. O jovem, de repente, pode passar ou passa por... Mas ainda na meia-idade, é a crise do jovem. Oi? O que é, professor? Não é a crise de meia-idade, aí seria a crise do jovem. Agora, o que é o processo da melim? É um conjunto de crises fracassadas, que a pessoa fracassou. Então ela junta aquele monte de crises, aí ela entra na melim. Que é a melancolia intrafísica. Entende? Então é contínuo. É o que ela falou também. É um tipo de depressão. Sim. Tá. Obrigada. Oi, aqui na página 2, em tecnologia, de baixo para cima, a terceira linha de baixo para cima, você fala de a tecnologia assistiva. Tecnologia? É tecnologia que ela falou? Terceira de baixo para cima. Sim. Assistiva. Nós temos um livro aqui, Fabiana, Como Envelhecer Sem Ficar Velho, que fala exatamente sobre essas tecnologias, né, que vão beneficiar as pessoas que já estão com algum problema de deficiência, pessoas que não podem se locomover e tal. E aí ele propõe, inclusive, fala, né, que são o futuro de tecnologias incríveis. E a tecnologia assistiva é mais ou menos também juntamente com a nanotecnologia, entendeu? Então, a tecnologia assistiva é qualquer item ou produto que pode ajudar uma pessoa com deficiência a manter-se independente. Mas, na forma mais avançada, a tecnologia assistiva usa sistemas sofisticados como sensores e micromotores para ajudar os idosos a terem mobilidade.
Então ele dá exemplo, olha só que interessante, animais de estimação eletrônicos, que usam a brincadeira e a emoção para lembrar para o idoso de tomar o remédio necessário. Tem também os telefones inteligentes, que podem fornecer endereços e outros sinais para o socorro médico e até ligar e desligar luzes e alarmes. Tem também as esteiras instaladas no chão, que podem sentir mudanças no jeito de uma pessoa idosa andar, indicando um risco maior de quedas. E tem também os robôs providos de inteligência artificial. Então, você está vendo que a gente está caminhando a passos largos, né? E aqui também, nesse capítulo, ele fala de casa inteligente, que é aquela casa... Eu queria perguntar agora. Que é aquela casa também equipada, né? De todos os recursos que você possa... Que existem hoje para poder facilitar a vida do idoso. Mas a gente sabe que isso aí não é para qualquer pessoa, né, Fabiana? Isso aí é... Até aí também tem o negócio da classe, né? Da classe social. Não é todo mundo que vai ter acesso a esses bem-estares, né? Quem sabe, com o futuro, né, um bom patrocínio, a gente pode até expandir isso no futuro, né? Mas a ideia é excelente. Sim. Aplicar isso nas casas, começar já a pensar sobre isso, né? Certo. Qual que é o autor do livro? O nome do livro... O Marinês? É Como Envelhecer Sem Ficar Velho. Tá. Ok. Marinês? Um pequeno comentário. Sim. Eu construí a minha casa há 8 anos. Então, eu era um pouco menos velha, né? Sim. E eu lendo uma revista sobre a arquitetura, eu observei algumas questões e pedi para a arquiteta que estava me auxiliando, para ela fazer algumas daquelas observações. Por exemplo, ao invés de colocar como é que chama aquele negócio que acende e apaga? O interruptor na altura comum, eu pedi para ela colocar conforme a revista dizia. Quer dizer, eu estando em pé, a altura da minha mão, né? E assim por diante. Ela ficou assim, abismada. Ela falou, não, mas isso não é o padrão. Eu falei, mas tudo bem, é o padrão para daqui a alguns anos, né? E aí ela pediu a revista e eu tomei a iniciativa de fazer algumas daquelas propostas, né? Então, no meu banheiro, a privada é mais alta. Então, alguns senões, né? Então, o que indica isso? É a preocupação futura em benefício do idoso, né? E muita gente não se preocupa, né? Nem os próprios arquitetos, né? Porque foi o que eu aprendi a respeito. Então, existem sim prevenções futuras, né? Para que a gente tenha cuidados com a própria saúde. Sim, mas é isso que esses estudos, essas leituras que eu fiz, fala exatamente isso, do nosso despreparo. Exatamente. Né? Nós estamos envelhecendo assim muito rapidamente e nós não temos ainda infraestrutura e não temos preparo nenhum. Né? Para poder, e vai ter de mudar isso, sabe? Isso na marra, no gatilho, né? Porque a coisa está chegando cada vez mais perto. É verdade. A verbetógrafa, por favor, poderia ampliar em Fatologia, página 2, 7ª linha de baixo para cima. A compreensão e perdão aos familiares infligidores de assédio moral na adolescência. Qual é o processo que você usa? O meu processo foi bem longo, foi através de trabalhos terapêuticos, eu fiz mais de um tipo de terapia, e depois culminou com a consciencioterapia da conscienciologia. Isso aí que me ajudou a superar e principalmente a entender aquelas pessoas, compreendê-las, eu até coloquei um trinômio, né? Compreensão, perdão e assistência.
E hoje eu estou assim, muito apaziguada, estou muito em paz comigo mesma, entendi todas essas pessoas, perdoei, sou muito grata a elas por tudo que me fizeram de bom, agradeço muito a elas e penso assim, que o que não deu para a gente limpar aqui, nessa nossa vida, nessa nossa existência, na próxima vai ficar um pouco mais leve, mais suave. Acho que isso é um tema muito bacana, Lucy, que você trouxe, porque a preocupação na arquitetura básica se vai até uma porta de 90, você segue o básico da NBR. Mas é muito bacana aperfeiçoar isso, acho que vale a pena estudar. Eu queria dar um anexo disso aí. Você sabe que no meu banheiro eu inventei um negócio que geralmente os banheiros não têm. Eu tive que levar um monte de gente para ver o meu banheiro. Agora, o que chama mais atenção é um suporte que eu tenho para a pessoa colocar o pé para lavar a perna e o pé. Isso é no banheiro. Então a pessoa põe o suporte ali. Um que chamou a atenção, queria ver isso, porque ele pesa grandão, né? É o César. Eu levei lá no banheiro para ele ver como é que é. Aquilo ajuda. A junção de outras tecnologias, indo mais no detalhe mesmo, faz muita diferença. Acho que vale a pena começar a pensar sobre isso. Sim, uma outra coisa que a pessoa não deve usar depois de uma certa idade é nenhum carpete que seja frágil, mole. Qualquer coisa mole. Tem que ser um negócio duro que ele não roda. Você está entendendo? Não derrape, Então, se vai usar algum tapete ou carpete, que seja duro e mais fixo. Isso é melhor, para a pessoa não cair. Por exemplo, tem gente que coloca toalha no chão, isso é um perigo. É um perigo, realmente. Escorrega assim que quebra. Depois o fêmur, aí o esquiático e outras coisas mais. Isso tudo tem que ver. Tem muita gente ainda boboca que não pensa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na limpeza e toda terça-feira, quando eu chego no final da tarde, aí o chão está todo lá. Eu tenho alguns tapetinhos, mas estão em umas gavetas. Pois é, claro, é o cuidado que eu tenho comigo mesma. Não use, porque ele escorrega, derruba você e vai dar acidente. Aí a menina hoje tem uns carpetes grossos e pesados. É o melhor que tem. É bom que tenha, principalmente se o chuveiro, o banheiro, a toalete é escorregadia. Eu, por exemplo, quando entro no banho, o chinelinho de borracha havaiana está no meu pé. Aí eu peço para... Mas hoje existem uns carpetes feitos de plástico e outras coisas mais que não deixam você escorregar. Eu uso 2 do chuveiro. Aquilo lá não deixa, você não cai. São antiderrapantes. Mas eu penso, professor Valdo, é a minha opinião, né? Natural. Eu penso que os carpetes dentro do banheiro, eles se tornam anti-higiênicos. Não, porque... a pessoa lava 2 vezes por semana. Mas você tem que ter uma pessoa para fazer isso. Tudo limpinho, não tem nada disso. O meu lá funciona muito bem. Agora, ele é cheio de coisa que pega no seu pé, não tem jeito de você escorregar. Aquilo é muito bem feito. Velhos, temos que tomar muito cuidado. Pois é, eu faço ginástica no chuveiro, no banheiro, tem a esteira aeróbica junto do banheiro, esse negócio todo. Outra coisa, meu banheiro, um negócio que eles olham muito e começam a rir é o seguinte: o meu banheiro, propriamente dito, que é um box grandão, que é um pedaço, um quarto do chuveirão grande, ele tem chave por dentro e por fora. E a pessoa perguntou, não estou entendendo, por que é isso? O chuveiro tem 2 partes. Não, que uma pessoa pode vir e usar aqui o banheiro aí, o vaso. A outra vai tomar banho, ninguém vê o que é. Então tem chave, tudo fechadinho, bonitinho, entendeu? Uma outra coisa que eu tenho lá, eu tenho um desumidificador. Aqui em Foz a gente precisa de desumidificador. Isso está dentro do banheiro. Se eu noto, por exemplo, chego lá e toda a parede, todo lado está tudo úmido, eu ponho o desumidificador. Aquilo dá problema.
de alergia, resfriado, não é bom não. Agora, o meu banheiro, o teto, a parede e o piso, tudo é de um material igual. Quer dizer, é um processo mineral que eles arranjaram, é caríssimo. Mas quando eles ficaram sabendo que o negócio era para mim, fizeram um negócio baratinho. Então a gente comprou tudo e fez. Então, aquilo escorrega, de se ter cuidado. Por isso que é que eu uso carpete. Agora, ele é uma coisa só, ele é bonito, tudo branco. Está entendendo? Você entra dentro de uma caixa branca. Agora, funciona. Uma outra coisa que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma prateleira junto do chuveiro, que é largo. Essa prateleira eu posso colocar todo o material, vamos dizer, do estoque de dentifrício, pasta dental, shampoo, escova. Porque escova de dente a gente deve usar um mês, né? Todo mês você tem que estar mudando, isso é que é ideal. Então, eu tenho aquilo tudo. Agora, isso tudo já vem fechadinho. Porque lá você não pode pôr nada que pode criar bolor, que umedece. Mas essas coisas a gente pode pôr que não obedece nada, não tem jeito de umedecer, porque já vem tudo fechado. De modo que isso tudo fica no chuveiro, ninguém nota. Está lá num canto. É uma verdadeira prateleira, eu posso guardar lá, ser estoquista, fazer estoque de material. Isso também é tudo bolado, tudo pensadinho. Outra coisa que tem no meu banheiro é vitral, para dar a luz de fora, quando precisa. A gente sabe se é dia, se é noite, qualquer coisa, se estiver tudo fechado, a gente vê. Então tem vitrais de fora a fora em cima, tudo fechado, grandão. Tudo foi bolado. E o meu funciona. E conta, vocês não vão deixar a Maria Inês aí. O que é que você tinha para falar? Maria Inês? Aqui. Posso perguntar? Na teoriologia, página 2, a última, a teoria da inteligência longeva. Se pudesse aprofundar um pouquinho mais? A teoria da inteligência longeva. Eu penso que nós vamos adquirindo com a maturidade, quando você prioriza isso, você adquire-se uma inteligência longeva. E essa inteligência você vai utilizar exatamente no sentido da sua evolução. Digamos assim, uma inteligência evolutiva longeva, né? Aí seria mais no caso, então, com a vivência, com as vivências tuas que você tem e que estaria incorporada essa inteligência. Sim, você, quer dizer, hoje em dia, por exemplo, nessas coisas todas que nós falamos aqui, você aproveitar tudo isso, entendeu? Para o seu bem-estar, para a sua saúde, para você estar bem, entendeu? Para o seu crescimento, não é? Entendi. Inteligência longeva é também, as suas escolhas, né? Depende das escolhas que você for fazer para você, para o seu bem-estar, para a sua vida. Você está aqui mais tempo a cumprir a PROEX. Que tal? Professor Valdo, aqui no seu verbete, na página 17, lá embaixo em Conclusion, autoproexologia, na 13ª linha, mais para o final, o senhor inicia ali a frase falando: o homem comum é candidato a ser intervicivista, do mesmo modo que o intervicivista é candidato a ser evoluciólogo. As melhores festas intercontinentais ou interconscienciais são os encontros das consciências amadas. O trinômio automotivação, trabalho e lazer torna a existência humana menos difícil. O verdadeiro Eldorado real há de começar com a democracia pura das cognópolis, a fim de dar a amostra reduzida do que será o Estado mundial um dia nesse planeta. Quando a maturidade chegar a você, compõe a cada dia uma página da sua obra-prima escrita com autorreflexões, que é o caso da Maria Inês. Ela está aí mostrando a situação. O que da maturidade.
O que me chamou a atenção foi essa frase aqui: as melhores festas interconscienciais são os encontros das consciências amadas. O povo tem que dar muito valor cada vez mais. Eu falo isso aqui, é o processo da amizade. A amizade é um dos fixadores da vida. Nós precisamos disso porque ninguém evolui sozinho, é sempre com companhias. Essas companhias estão ficando cada vez mais selecionadas pelas amizades. Por isso que eu falo que existe amizade raríssima e outras coisas mais. Então é necessário que a pessoa veja isso, porque o verdadeiro prazer, a satisfação, o contentamento, a alegria da pessoa é justamente contato com outras pessoas. Não existe nada que dê mais prazer do que isso. Antigamente eles falavam assim: cinema é o melhor passatempo que existe. O cinema é porque aparece muita gente. Por isso aquilo é que atrai os outros. Por isso que eles falam que é o melhor passatempo. Porque o cinema sozinho não tem graça. É assim que eles falaram. Cinema, a melhor diversão. Mas olha, porque aparece gente. A televisão, com essa máquina de fazer doido aí. E o povo atrai porque tem gente. O processo é sempre gente. Tudo na vida, em primeiro lugar, você tem que pensar gente, pessoal, consciência, personalidade. Então, a amizade é o supra-sumo dessa história da companhia. Né? É muito importante a gente cultivar as amizades e dar valor para isso. Eu vivo falando aqui, por exemplo, povo, vocês têm que fazer o social. Isso faz parte do serviço. Quase toda semana a gente tem o social. Amanhã é sábado, nós temos um social amanhã para cumprir. Vão fazer o social. É isso que eu chamo, fazer o social. Às vezes é necessário encontrar com os outros, ver a situação, mudar o órgão pensante da gente pelo do amigo, da amiga, da turma, de um casal. Isso é importantíssimo. E nessa página mesmo, lá em cima, a primeira frase completa que o senhor escreveu: os melhores pensenes estruturam a melhor cultura. Eu queria aprofundar a melhor cultura. É uma coisa muito séria. Por quê? É a cultura que faz os costumes. Os costumes é que criam os maus hábitos e os bons hábitos. Agora, o que é que se passa? Os costumes, na maioria das culturas, na maioria dos estados, das nações, dos países, eles dominam a lei. Então, por exemplo, no Brasil, olha a corrupção que tem aqui. Tem um monte de lei contra a corrupção. No entanto, a corrupção impera, ela domina a lei. Então, é muito importante a gente estudar a cultura. Agora, os melhores pensenes estruturam a melhor cultura. Quando o povo não tem bons pensenes, eles começam a criar os maus hábitos. Os maus hábitos fazem o transviamento para os maus costumes. Outra coisa, olha o crack, como é que está dominando agora certa cidade do Brasil. Tudo é mau costume. Então, a viciação, os vícios, são os maus hábitos, são os mega trafares. Então, nós temos que pensar muito no processo cultural. Agora, é o que eu estava falando. De qualquer maneira, o homem tem... Eu falo muito aqui das coisas erradas que tem na sociedade humana, mas tem muita coisa que você está começando a melhorar. Então, uma das perguntas que você me fizeram é o seguinte: por que foi que você veio para Foz do Iguaçu? Eu falo muitas coisas, né? Todo o processo da água que tem aqui, várias coisas que são fora de série, e o problema da energia do lugar. Mas não é só isso, não é só o processo, não. É a gente entender o problema da natureza aqui. A primeira coisa que a natureza aqui faz, que faz a gente pensar muito, o povo não tem nem muita explicação para isso. Por que aqui tem 75 etnias? Por que tem gente aqui que corresponde a 75 países desse planeta? Agora, gente, isso é uma das coisas mais sérias que tem. O povo vive aqui nessa cidade, que tem mais de 250 mil habitantes, e não ficam brigando uns com os outros por causa da etnia, por causa da raça. Acabou o processo de racismo aqui dentro, não tem do jeito que tem lá fora. Nos Estados Unidos não tem nenhum lugar igual Foz. Que lugar que tem? Onde é que sim? Está todo mundo brigando. Mas nem os irmãos mesmo, entre eles aqui, não brigam do jeito que é lá no Oriente, por exemplo. Por exemplo, o processo aqui muçulmano, árabe,
Pois é, não tem muita briga disso. Não tem nada aqui. Agora, uma coisa muito séria. Isso é o que eu sempre falei quando eu vim para cá. Eles me perguntaram, por que Foz? Por que você veio para cá? Esse é um dos motivos mais sérios. Por quê? Isso mostra a evolução da humanidade. Se já não tem mais repulsão racista, já mostra um nível de evolução fantástico nas pessoas. Aqui nós não podemos falar que o racismo domina a Foz, aqui não tem isso. 75 etnias e o povo está aí, não estão dando um tiro uns dos outros, não tem nada disso. Como é que é esse negócio? Vamos pensar. Agora veja, por que isso é evolução da consciência, evolução da humanidade? Por quê? Nós agora vou provar isso através dos fatos. Por exemplo, nós já fomos da botânica, já fomos dos subhumanos, dos animais, propriamente dito, e viramos hominais, gente, consciência. Então, veja, essas consciências estão tudo vivendo junto, algumas casam entre si, é um monte de etnias diferentes. Aqui mesmo nós temos preto com branco, branco com preta, tem tudo aqui dentro. Tem gente que já foi lésbica, que casou com um homem, tem outro que é homossexual, que casou com a moça, tem tudo aqui. Agora veja, nós não éramos assim. Quando a gente era botânico, o eucalipto nunca conseguiu casar com a aroeira. Pensem nisso. Pensem nisso. Agora, depois a coisa foi melhorando. Quando chegou no cachorro, já deu certo. Tem cachorros de várias raças que se casam, não tem problema nenhum. O instinto sexual leva a eles a fazer isso. Mas, por exemplo, na época da aroeira, do carvalho, do jequitibá, do eucalipto, do flamboyant, não tinha casório, não. Então, pensa bem, nós já evoluímos muito. Vocês, então, eu quero lembrar, animais, animai-vos. Por quê? Vocês não são mais aroeira, nem eucaliptos. Vocês agora são consciências. Isso é o máximo. Tem lógica o que eu estou falando? Agora, ó, fato, conta fato, não adianta vocês brigar. Vocês já viram alguma aroeira que casou com eucalipto? Se já tentaram fazer isso, fala aí com a Marlene, já vê se ela já conseguiu fazer isso. Fala lá com aquele cara lá, ó, que é especialista. Olha lá, doutor Roberto Leinen. Como é que é? Sai dessa. Ficou claro isso para você? Já existiu uma segregação. Esse Foz do Iguaçu, então, é um local ímpar, singular, peculiaríssimo, distinto dos outros lugares. Tudo verde e com o povo vivendo em harmonia. Isso não é qualquer lugar. Mostra o pacifismo. Professor, pegando uma carona nisso que você está falando, eu até tirei cópia do verbete confrontação urbanística, que o senhor faz um contraponto entre aquela cidade do Equador, onde as pessoas vivem mais, e Foz do Iguaçu, não é? O senhor poderia falar alguma coisinha para nós? Não, ali eu estou mostrando o processo, como é que é Foz, né? Que Foz é também dessas cidades ímpares. Por exemplo, tem umas 3 cidades no mundo que o povo vive mais de 100 anos. Uma boa parte da população. Aqui, se a gente acertar a situação, o povo também pode viver. Por quê? A natureza é luxuriante. Aqui tem as 4 estações. Quando faz frio, faz frio. Quando faz calor, faz calor. Se a pessoa conseguir viver com o processo da natureza do jeito que é, ela vai longe. Agora, precisa ter os aparelhos todos para a gente viver aqui. Então, tem gente que gosta de ficar só no frio, ela não vai gostar de viver aqui. Entende? Tem outro que não gosta de lugar que chove muito, ela também não vai gostar. Porque nós vivemos aqui no meio da mata, da floresta. O problema todo é esse. A natureza, então, tem muita lignina, como nós chamamos, que é a base do processo da ectoplasmia. Isso ajuda a manter a nossa, entende? A nossa saúde. Eu, por exemplo, às vezes tenho alergia, mas a minha alergia é produto artificial de limpeza. Eu não tenho nada da natureza. Eu me dou bem com a natureza. Entendeu? Ô, professor, e como é o nome dessa árvore que está toda florida agora, amarela? Lindíssima. Ontem de avião, né, a gente voando assim. Canafístula. Hã? Canafístula.
Não, mas está lindo, porque está muito verde e a gente vê essas manchas, né? Amarelas da árvore. Agora, o Parque Nacional é todo assim. Você já viu de avião? Já. O Parque Nacional de avião, a gente baba. É impressionante. É como o senhor fala, luxuriante, né? Exuberante. É luxuriante. Uma coisa mais... É exuberante. É impressionante o processo. Não há dúvida que é tudo assim. O que você queria perguntar? Eu queria saber se essas árvores amarelas eram parentes da sibipiruna. É parente da sibipiruna? É parente. É bem parecida, é muito parecida. Agora, vocês têm que lembrar que já passou o período aí do ipê amarelo, que é a mais bonita delas. Aqui dentro mesmo a gente tinha uma porção. Pensa nisso, ipê amarelo. Agora, nós temos aí só as flores. Olha a Amaryllis, como é que está esse ano. É impressionante. A Amaryllis, tem mulher que tem inveja da Amaryllis, que não gosta. Já falaram para mim. Não, eu não gosto dessa flor. Ela rouba o meu papel, a minha presença. Agora veja, tem raiva da Amaryllis. Isso é incrível, né? Eu falei assim, isso é que é cotovelo. Cotovelão. Que coisa, que cotovelo, hein? Impressionante. É mesmo, tem inveja da Amaryllis. Aquela exuberância. Ela falou, ela rouba a minha cena, eu apareço, a Amaryllis, eu fico desaparecido. O senhor está falando em IP, lembra quando nos primórdios aqui do CAEC, o senhor plantou um IP, eu estava até aqui no dia. Não, ele tem, atrás da minha casa tem um, que é exuberante. O senhor plantou também? Esse ano deu um trabalho danado para eles pegar as flores no chão. Mas aquele tapete amarelo impressionante, lá atrás da de casa. Não, aquele amarelo é um escândalo, né, gente? O IP amarelo é tão lindo. Tem várias árvores dessas que nós plantamos que estão exuberantes, cheias de... Algumas são de fruto, né? Inclusive várias delas. Mas olha, nós esperamos agora mais 100 verbetes de vocês. Você lembra-se? Você vai passar dos 100 anos. Tem muito verbete para você fazer pela frente. Pode deixar. Olha lá. Muito obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 34 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Os recados são do Felipe, sobre o Congresso Internacional de Tenepsologia, a Liliana sobre a Escola do Parapsiquismo, a Nilza sobre precocidade parapsíquica e o Eduardo sobre o ECP2 em Foz do Iguaçu. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os interessados no tema da TENEPS a participar do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, que vai ocorrer dos dias 17 a dia 21 de dezembro no Discernimento. Gostaria de informar também que para aquelas pessoas que não poderão estar presentes em Foz do Iguaçu, nós estabelecemos aí toda uma infraestrutura para transmitir ao vivo o congresso através do sistema EAD, ensino à distância. Então, essas pessoas interessadas em fazer sua inscrição online podem entrar em contato com a recepção do CEEC no 3525-2652 e solicitar a inscrição no valor correspondente ao Congresso de TENEPS online. Esse congresso online também será traduzido simultaneamente para o idioma inglês. Então, aquelas pessoas que estão também nos Estados Unidos, que falam o idioma inglês, poderão ter todas as palestras traduzidas. Então, aguardamos a todos. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos vocês, tertulianos, à terceira turma da Escola do Parapsiquismo. Hoje tivemos o depoimento da verbetógrafa Maria Inês, que fez o curso da Escola do Parapsiquismo e falou que através dele teve monte de reciclagem. O reciclagem não é só através do parapsiquismo, sino tem que ver com toda a intraconsciencialidade, com todo o holossoma. Então, por isso, convido a todos vocês a nova turma, que vai ser no ano 2013. São 3 módulos. O primeiro vai ser do dia 2 ao dia 6 de janeiro. O segundo vai ser em mês de julho, do 15 a 19. O terceiro módulo vai ser em dezembro, do dia 16 ao dia 20.
Ou seja, nos intermódulos tem trabalho para fazer atividades para continuar pesquisando sobre o parasitismo. Então, para mais informações, poderiam se ligar aqui ao CAE pelo telefone 45 3525 2652. Aguardamos a todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todas. A CIP convida os tertulianos e teletertulianos para o curso Precocidade Parapsíquica, que será realizado dia 5 e 6 de janeiro de 2013, com a professora Carla Giuliani. Este curso possibilita o aluno se identificar e compreender as manifestações parapsíquicas na infância e os reflexos dela na adultidade. Os principais tópicos são relações grupo-kármicas, paragenética e ressoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade e assumindo parapsiquismo interassistencial. Os interessados, eles podem enviar e-mail para acip@acip.com ou então para o telefone na CIP 2100 21 421. Repetindo, 2100 21 421. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2 a turma de Foz do Iguaçu, que vai ser agora, semana que vem, dia 11, 12 e 13, terça, quarta e quinta, né? O EPICOM é o professor Hernande Leite. O ECP2, ele conta com 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos. Esses campos, eles facilitam aí a autorreflexão, o entendimento das ideias. Alguns alunos têm relatado uma melhora cognitiva a partir de ter experimentado os campos de ECP2, e isso ajuda a pessoa depois, no dia a dia, porque ela recebe um aporte energético e também participa de uma mini reurbanização na sua psicosfera. Então é um grande aporte, uma grande oportunidade. Repetindo, dia 11, 12 e 13, EPICOM Hernande Leite, maiores informações e IPC. Telefone 2102-1448. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Recim Invexológica. A especialidade é Invexologia, de autoria do professor Paulo Batistella. Obrigado pela sua presença e até amanhã.